Queria meditar com vocês em 1 Samuel 17, versículo 49. 1 Samuel 17, versículo 49. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Vamos louvar isso com a nossa boca. Aleluia. 1 Samuel 17, 49 diz assim, ó: Davi meteu a mão no seu alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Como eu falei, o tema de hoje é sobre alvo. Você pode ficar à vontade. E quando o Johnny me convidou, veio várias palavras na minha mente, veio várias referências bíblicas na minha mente. Só que eu gosto muito de mensagem fácil e de simples compreensão. Essa passagem aqui, nós vimos que Davi, ele atira a pedra e acerta na testa do filisteu de Golias. E Golias cai de hoje ao pó do chão. A Bíblia nos ensina que Jesus é a porta, a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, e nos ensina que Jesus é o nosso alvo. Amém? Ele é a porta de entrada, Ele é o caminho que está conosco no processo, por mais dolorido que seja. E Ele também é o alvo, que é para onde nós estamos caminhando. A pergunta é: qual é o seu alvo hoje? O que te trouxe para cultuar hoje? É porque de repente é um culto temático, culto da família? Ou é porque seu alvo verdadeiramente é Cristo? Mas Adriano, tudo bem, o meu alvo é Cristo, mas existe o nosso dia a dia. Eu concordo com você que nós temos que ter alvo no nosso dia a dia também. Porque infelizmente tem pessoas que vivem uma vida sem um alvo. Uma pessoa que almeja ser alguma coisa amanhã, mas hoje não faz nada para um dia chegar lá. Pessoas que aprendem com princípios milenares bíblicos o que você tem que plantar para colher aquilo que você sonha, e nós vivemos às vezes sem algo na nossa vida pessoal também, na nossa vida particular também, e também às vezes sem algo na nossa vida cristã. Porque quando nós não temos algo nem para a nossa própria vida, nem para aquilo que nós estamos fazendo no nosso cotidiano, dificilmente o seu alvo vai ser de verdade Cristo. Davi era pastor de ovelhas. Davi tinha o alvo dele, que era a relação que ele tinha com Deus. Ele falava assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a presença do pastor dele na vida dele era suficiente. E Davi estava passando por um momento na vida dele que de repente nós também vamos passar, passamos ou passaremos. Às vezes encontraremos gigantes sem menos esperar. Porque Davi foi levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele vê um gigante afrontando o exército de Israel. E ele se coloca à disposição. Ou seja, hoje o meu alvo é derrubar aquele gigante, aquele circunciso que está afrontando o Deus de Israel. Não vire as costas para os seus alvos diários. Não procrastina as lutas que você tem que enfrentar. Adriano, não estou enfrentando luta. Se prepare porque vai chegar uma. Adriano, está tudo bem. Se prepare e aproveite esse momento, porque a luta chega. E como você vai estar quando o gigante estiver te afrontando? Davi, ele tinha um alvo: derrubar aquele gigante. E ele estrategicamente acerta a testa de Golias. Estrategicamente ele acerta a testa de Golias. Porque ele poderia acertar em qualquer lugar, mas ele sabia que a única parte do corpo de Golias que não estava tapada era a sua testa. E ele acerta lá. Sabe o que ele nos ensina aqui? Lança
sabe, a sua flecha, lança a sua munição, tenha como alvo as coisas certas. Porque às vezes você fica acertando no corpo do gigante, às vezes você fica acertando, de repente, sabe, na perna do gigante, no braço do gigante, quando na verdade Deus quer te direcionar você a acertar nesse gigante em um lugar estratégico criado por Ele. Nós temos que estar sensível em relação ao que Deus está falando com a gente, para a gente saber aonde vamos lançar a nossa pedra, aonde vamos lançar a nossa rede. De repente estamos orando por coisas que Deus não vai realizar. Por quê? Porque não é por isso que você tem que lançar a sua munição, não é para isso que você tem que se desgastar, não é para isso que você de repente tem que orar. E Deus, Ele quer nessa noite te direcionar para onde você tem que orar. Se é pelo teu irmão, se é pelo teu esposo, se é por tua família, se é por alguém enfermo, mas Deus, que nessa noite Ele quer te direcionar para uma oração, a um lugar estratégico. E para finalizar, qual era o alvo de Jesus Cristo? O alvo dele era nos salvar. Você está aqui nesse lugar, amém ou amém? Então Jesus Cristo acertou o alvo. Se nós temos